Muito bem. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre A Hora dos Ruminantes, que é um romance publicado pelo José J. Veiga em 1966. Aliás, esse daqui foi o primeiro romance do autor, que antes havia publicado um livro chamado Os Cavalinhos de Platiplanto, que reúne contos muito interessantes e que já possuem alguns temas e características que depois regressariam no romance de 66. São eles o insólito como recurso narrativo, a tensão entre o atraso e a modernidade, a alegoria como modo de refletir sobre as tensões da sociedade e a ambientação em cidades do interior, o que poderia cair para uma representação do campo como um locus amoenos, mas que não se concretiza, ou pelo menos não inteiramente. Tudo isso se encadeia de tal modo que esse cenário rural acaba reforçando a dinâmica entre o atraso e a modernidade, sobretudo devido a uma lógica implícita ou explicitamente coronelista, e todas essas tensões emergem a partir da chegada de um elemento externo que permite que o insólito e o alegórico desorganizem as estruturas desses universos narrativos. Tudo isso que está na base aqui da Hora dos Ruminantes já estava presente em um dos contos lá do Cavalinhos de Platiplanto, que é um conto intitulado A Usina Atrás do Morro. E aí o que eu vou fazer é o seguinte nesse vídeo. Eu vou falar um pouco sobre A Usina Atrás do Morro, para depois eu voltar a falar aqui do A Hora dos Ruminantes. Basicamente, no início desse conto, nós acompanhamos a chegada de um casal em uma cidadezinha, e esse casal é envolto em uma atmosfera de mistério, já que ninguém sabe muito bem o que eles querem, nem mesmo aqueles que aos poucos passam a servir como intermediários entre esse casal e os moradores de tal cidade, nem tampouco se sabe o nome dessas pessoas, de onde elas vieram, para onde elas vão depois, e nem nada do tipo. Na verdade, alguns moradores dessa cidadezinha a qual chega o casal começam a trabalhar para esses estranhos, e aos poucos esses moradores que trabalham para o casal começam também a agir de um jeito muito violento, muito misterioso. Mas o que subjaz à narrativa do conto é primeiro uma desconfiança e depois uma franca problematização do progresso. Um progresso que promete trazer só coisas boas, mas que é recebido como algo estranho, misterioso, quase inexplicável diante do atraso inicial dessa cidadezinha. Tudo isso é reforçado pelo narrador em primeira pessoa, que recorda todos os eventos narrados a partir desse lugar da desconfiança, que era uma desconfiança não apenas do próprio narrador, mas também dos demais moradores dessa cidadezinha. E aí uma coisa interessante é que, como esse narrador já começa o conto usando o pronome eles para se referir ao casal, sem explicar antes de quem ele estava falando, isso acaba criando um suspense logo de cara, que nos deixa hesitantes com a pergunta. Afinal de contas, quem são eles? Não só isso, esse narrador diz que esse casal chegou com vários pertences, e esses pertences ocupavam os lugares de uma determinada pensão, ou seja, os corredores ficavam cheios de caixote e coisa do tipo, e isso já nos demonstra que a presença desse casal se dá desde o início pela via do incômodo. A simples chegada deles já ameaça fisicamente até aquela tranquilidade, aquela mobilidade anteriores. Aos poucos, as pessoas dessa cidadezinha começam a desconfiar e a vigiar o tal casal, que agia de modo muito suspeito, recebia e escrevia cartas misteriosas e falava em um idioma desconhecido. Só que, ao mesmo tempo, acreditava-se que esse casal iria construir uma fábrica nessa região e empregar todo mundo.
Então, veja, por um lado havia essa desconfiança em relação ao casal, mas por outro lado havia certa esperança de que eles pudessem levar o progresso até esse lugar. Só que essa promessa de progresso ela não se concretiza e mais para o fim do conto, quando a situação já está assim, em níveis alarmantes, o narrador diz o seguinte, depois, enfim, de uma série de embates entre os moradores dessa cidadezinha e essas pessoas estranhas. Isso que eu vou ler está na página 35 aqui dessa minha edição com os contos reunidos do José J. Veiga. Diz o narrador então, pensando nessa ideia do progresso. Passávamos os dias com o coração apertado e as noites em sobressalto. Ninguém queria fazer mais nada, não valia a pena. As casas andavam cheias de goteiras, o mato invadia os quintais, entrava pelas janelas das cozinhas. Nos vãos do calçamento, que cada qual antigamente fazia questão de manter sempre limpo em frente à sua casa, arrancando a grama com um toco de faca e despejando cal nas fendas, agora cresciam tufos de capim. O muro do Pombal desmoronou numa noite de chuva. Ficaram os adobes na fazenda fazendo lama. Quem queria passar rodeava ou pisava por cima, arregaçando as calças. Não valia a pena consertar nada. Tudo já estava no fim. Então veja, o conto começa com esse progresso possível, e aí quando o conto vai chegando no final, esse progresso não chegou, e a simples ideia de que esse progresso chegaria acaba resultando nesse cenário meio apocalíptico até. Mas enfim, é possível dividir, ainda que essa divisão não se dê em termos estruturais, é possível dividir o conto em 3 partes. A primeira fala da chegada dos forasteiros, quando esses moradores se perguntam o que eles querem e começam a viver sob uma lógica da vigilância e da conspiração. Então era preciso vigiar os estranhos para que eles não nos vigiassem. Então, mesmo quando as pessoas pareciam distraídas, o narrador diz que elas não perdiam os dois de vista para tentar ver o que é que eles estavam tramando. E nesse ponto, a simples presença do casal ameaçava a tranquilidade das pessoas. Porém, passados alguns dias, essa tensão vai ganhando ares mais concretos, principalmente depois de uma rusga entre o narrador e o homem desse casal, e como trata-se de uma cidade pequena, a notícia dessa briga logo se espalhou e o clima de conspiração aumentou ainda mais, sobretudo porque, enquanto as pessoas estavam aflitas, percebendo que esse casal de estranhos poderia partir para a ignorância, para a violência, ao perceberem estar sendo vigiados, enquanto as pessoas estavam aflitas com isso, o delegado da cidadezinha mal aparece, o que já demonstra toda a carência do Estado nessa cidade, e quando esse delegado aparece, ele demonstra estar tão aflito quanto todo mundo, ou seja, até as autoridades locais temem o que esse casal de estranhos pode fazer. A segunda parte do conto inicia a partir do momento em que alguns moradores começam a passar para o lado de lá. Primeiro é um carpinteiro chamado Estevão, que não só vendeu ao casal uma propriedade da qual ele gostava muito, uma fazenda da qual ele gostava muito, como também dá todas as mostras de que talvez ele tenha sido coagido por esses forasteiros. Ainda assim, aos poucos, o Estevão começa a ser o porta-voz desse casal, o que faz com que as pessoas desconfiassem de que talvez ele fosse um espião. Então as pessoas começam a ter cuidado quando ele chega, a se afastar, para que ele não ouvisse o que elas estavam conversando. Enfim, depois foi a vez de um caminhoneiro chamado Geraldo, que foi ficando cada vez mais violento depois que passou a frequentar e a trabalhar na fazenda desse casal. E chega um momento em que o Geraldo diz que muito em breve os moradores saberiam o porquê de tudo aquilo que estava acontecendo. Sim, porque nesse meio tempo ergueram um muro em volta da fazenda e havia até guardas ali que não hesitavam em atirar em quem quer que fosse quando essas pessoas se aproximavam muito da fazenda para tentar saber o que estava acontecendo por lá. E aí o próximo passo foi dizer que, muito em breve, e isso quem diz é o Geraldo,
muito em breve seria construída uma usina nessa fazenda e que, portanto, era preciso contratar pessoas da cidade para trabalhar nessa usina, e esse é o momento de virada para a terceira e última parte do conto, e nela os caminhões começam a chegar à cidadezinha, fazendo um barulho ensurdecedor de construção, e esse barulho vai se espalhando por todos os lugares. E aí, a partir disso, o narrador diz que a cidade não teve mais sossego, muito embora o barulho dessas construções fosse um barulho estranho. Porque, por exemplo, tem um momento em que o narrador descreve esse barulho como se ele parecesse o ronronar de muitos gatos. E aqui, algo de quase sobrenatural começa a agir sobre essa cidadezinha. Porque as pessoas que foram trabalhar nessa construção começaram simplesmente a atropelar os moradores da cidade. E aí depois a casa dos moradores começou a pegar fogo sem motivo aparente, ao mesmo tempo em que o número de espiões a mando do tal casal foi crescendo cada vez mais, ou pelo menos essa é a impressão que se espalha por todo mundo, e isso vai encaminhando a narrativa para o final. Se você quiser saber sobre como esse conto termina, você vai ter de ler, então, A Usina Atrás do Morro, que é o segundo conto do livro Os Cavalinhos de Platiplanto, que foi publicado originalmente em 1959, mas que eu tenho aqui nesse Contos Reunidos do José J. Veiga, que foi publicado há algum tempo, deixe-me ver quando, em 2021, pela Companhia das Letras. Tudo isso cria no conto um ar de mistério insolúvel, e esse mesmo clima vai depois ser reelaborado de um jeito ainda mais insólito aqui em A Hora dos Ruminantes. Em ambas as narrativas, predomina o uso da elipse como um recurso estilístico que causa a falta de explicação ou de significado para as coisas cada vez mais absurdas que vão se acumulando e deixando esses textos intencionalmente opacos. Só que, ao mesmo tempo, esses absurdos, esses eventos insólitos, estão intimamente ligados àquilo que há de mais cotidiano, o que leva a um estranhamento que vem de uma ignorância em relação ao que está acontecendo, tanto na cidade do conto quanto na cidade do romance. Ou seja, o efeito de estranheza em relação aos fatos vem também desse olhar matuto que procura interpretar aquilo que está acontecendo, e enquanto essa tentativa de interpretação ocorre, cresce o suspense, tanto no conto quanto no romance. Além disso, em ambos os casos, o poder se impõe a essas cidadezinhas, exatamente pelo fato de não se saber nada sobre esses invasores ou sobre as intenções que eles têm, e principalmente, mas com uma ênfase maior no conto. Nota-se que a presença dos estranhos tem alguma relação com um progresso que se impõe por meio da vigilância e do autoritarismo, o que gera alguma desconfiança. Aliás, essa desconfiança em relação a um projeto modernizador me fez lembrar bastante do que nós temos aqui em Maleita, que é um romance do Lúcio Cardoso, foi o primeiro romance do Lúcio Cardoso, e que foi publicado lá em 1934, né, porque aqui nós temos esse narrador chegando a Pirapora, e essa cidadezinha é vista por ele como uma comunidade primitiva, anterior a qualquer sinal de modernidade, e por outro lado os moradores, alguns pelo menos, recebem essa comitiva do narrador com muita desconfiança, desconfiam muito dessa ideia de progresso que ele tenta introduzir ali naquele local. Já fiz vídeo aqui para o Maleita, caso você não tenha visto, eu vou deixar o link para esse vídeo na descrição. A questão é que, aqui em A Hora dos Ruminantes, o autor olha para essa tempestade do progresso e salienta a destruição que vem com a modernidade. Isso também está presente lá no conto, naquele trecho que eu li antes para vocês. E aqui a tensão entre o primitivo e o moderno é que acaba dando origem ao insólito, na medida em que esse narrador
ele se coloca no lugar do homem do campo, meio desconfiado diante de tanta novidade e que tenta lidar com a destruição daquele mundo que antes parecia quase intocado, justamente por estar isolado, afastado de qualquer ideal modernizador. Tudo isso me fez lembrar da nona tese proposta pelo Walter Benjamin sobre o conceito de história. Então não é por acaso que eu usei essa imagem do progresso como uma tempestade, né? Nesse texto, o Walter Benjamin ele propõe uma leitura muito interessante de um quadro do Paul Klee chamado Ângelos Novos. Eu já falei sobre essa nona tese do conceito de história várias vezes na história desse canal, mas enfim, eu vou reler ela aqui para vocês agora. Eu tenho ela em várias edições, mas eu peguei essa aqui chamada Walter Benjamin, Aviso de Incêndio, uma leitura das teses sobre o conceito de história, que é um livro do Michael Lowy, ou algo do tipo, que foi publicado há algum tempo pela editora Boitempo. E aí na página 87 se lê a nona tese, que diz o seguinte: existe um quadro de Klee intitulado Ângelos Novos. Nele está representado um anjo que parece estar a ponto de afastar-se de algo em que crava o seu olhar. Seus olhos estão arregalados, sua boca está aberta e suas asas estão estiradas. O anjo da história tem de parecer assim. Ele tem seu rosto voltado para o passado. Onde uma cadeia de eventos aparece diante de nós, ele enxerga uma única catástrofe, que sem cessar amontoa escombros sobre escombros e os arremessa a seus pés. Ele bem que gostaria de demorar-se, de despertar os mortos e juntar os destroços. Mas do paraíso sopra uma tempestade que se emaranhou em suas asas e é tão forte que o anjo não pode mais fechá-las. Essa tempestade o impele irresistivelmente para o futuro, para o qual dá as costas, enquanto o amontoado de escombros diante dele cresce até o céu. O que nós chamamos de progresso é essa tempestade. Me parece que o narrador que nós temos aqui nesse romance do José J. Veiga, ele preserva essa mesma postura do anjo da história, segundo a descrição proposta pelo Walter Benjamin. Porque assim como o anjo, esse narrador também olha para esse passado destruído pela tempestade do progresso. O texto do Benjamin foi escrito quando a tempestade do progresso destruiu grande parte da Europa durante a Segunda Guerra Mundial, e o romance aqui do José J. Veiga foi escrito quando a tempestade do progresso, que a ditadura prometia trazer, já não se mostrava tão benéfica assim. Existe aqui ainda algo de telúrico nesse sentido. Só que esse algo de telúrico não recai para um regionalismo, mesmo quando o autor demonstra estar consciente de uma realidade pouco desenvolvida, ou, para usar um termo que hoje saiu de moda, uma realidade subdesenvolvida do ponto de vista econômico, e isso fica bem marcado no início do romance, quando as personagens parecem estar preocupadas com a falta de alguns itens que seriam básicos para o dia a dia. Então, só nesses comentários a gente já percebe que nós estamos falando de uma região absolutamente carente, né? Uma região do campo, mas, ou seja, há esse componente telúrico aqui na narrativa, mas isso não envereda por um caminho do pitoresco, do regionalismo, enfim. Mas o fato é que, ou, melhor dizendo, pode até ser que você olhe para esse romance a partir dessa estética do regionalismo, mas me parece que é um regionalismo outro, um regionalismo meio alargado, digamos assim, talvez por conta daquele regionalismo universalista do Guimarães Rosa, não sei, mas enfim, se há aqui algum regionalismo, ele não é da mesma ordem daquilo que nós compreendemos como regionalismo quando falamos dessa estética. Mas enfim, apesar então dessa ambientação rural, ou no mínimo uma ambientação que se afasta
da narrativa propriamente urbana, o autor não é exatamente regionalista, sobretudo porque a familiaridade do cotidiano que ele constrói é rápida e violentamente interrompida pela emergência de algo insólito e que causa uma estranheza que só cresce e não se resolve. E essa não resolução é proposital na medida em que ela contribui para a impressão de que os personagens e o próprio leitor ou a própria leitora estão presos em uma armadilha. Aliás, e que talvez seja a armadilha do próprio progresso, veja bem. Aliás, o insólito é aqui um elemento fundamental de vários tipos de narrativas não realistas, o que abre espaço para que, mais uma vez na história desse canal, eu fale um pouco sobre o estranho, o fantástico e o maravilhoso. E aí, mais uma vez, eu vou fazer isso e vou fazer isso muito brevemente, a partir das reflexões propostas aqui pelo Todorov no Introdução à Literatura Fantástica. Segundo o autor, ao passo que os limites do estranho e do maravilhoso são mais permanentes, quando a gente fala do fantástico, fala-se, antes de qualquer coisa, em um efeito do fantástico que dura o tempo de uma hesitação entre uma explicação racional ou sobrenatural para um evento insólito. E essa hesitação nem sempre se resolve. Isso significa que, diante de um evento insólito, o personagem e o leitor têm que se decidir entre como explicar o que aconteceu. E o fantástico dura o tempo em que a gente busca evidências que sustentem mais a explicação racional ou mais a explicação sobrenatural. O estranho diz respeito, então, a um evento que pode até parecer sobrenatural, mas tem uma explicação racional. E aqui eu acrescento, o Freud diria que esse estranhamento nasce de algo que antes era familiar e normal, mas que de repente se torna assustador e, portanto, infamiliar. Mas, voltando, algo insólito acontece e o personagem tem que se decidir. Se esse algo não rompe as leis da realidade, que é uma realidade como a nossa, então trata-se de um fenômeno estranho, já que há certamente uma explicação racional para aquilo que aconteceu. Porém, se esse mesmo fenômeno insólito rompe as leis da realidade, isso significa que esse fenômeno é da ordem do sobrenatural, logo ele se desenrola em uma realidade que não é a nossa, por mais que pareça. E assim nós adentramos o terreno do maravilhoso. Mas até que essa explicação entre isso é estranho ou isso é maravilhoso, até que essa explicação se estabeleça, nós estamos no campo do fantástico. E é por isso que o Todorov defende que o fantástico causa uma hesitação, porque a gente só conhece as leis naturais e elas não conseguem explicar e resolver um problema que é aparentemente sobrenatural. E de um jeito bem didático, o Todorov diz que, assim como o presente é o intervalo entre o passado e o futuro, então o presente não é nem uma coisa nem outra, o fantástico é o intervalo entre o estranho e o maravilhoso. O estranho é estranho, porque de início ele não se adequa àquilo que a gente já conhece, portanto, ao passado, e de igual modo, o maravilhoso é maravilhoso porque ele abre uma porta em direção ao desconhecido, portanto, uma porta em direção ao futuro. E aí, vamos imaginar a seguinte situação. A gente está lendo um texto, e aí nesse texto o protagonista ele acorda, e aí ele toma café da manhã, e depois ele olha pela janela e vê um duende. Se ao longo do texto ele descobriu que viu um duende porque colocaram ali uma substância alucinógena no café, então a gente pode olhar para esse evento como um evento estranho. Agora, se ao sair de casa esse protagonista abre a porta e aí ele vê um dragão passando, depois ele vê uma fada, depois ele vê outros duendes, então o texto já descamba para o lado do maravilhoso. Só que enquanto o protagonista não abrir a porta, ou enquanto o protagonista não fizer ali um teste no laboratório do café, ou melhor dizendo, enquanto ele não fizer um teste do café no laboratório,
ele vai ficar suspenso entre essas duas explicações possíveis. E, enquanto isso, o texto se adequa àquilo que o Todorov propõe como sendo o gênero fantástico. Agora, aqui em A Hora dos Ruminantes, o autor nos coloca nessa encruzilhada justamente por explorar o insólito, e esse estranhamento do insólito fica ainda mais palpável devido à ambientação absolutamente prosaica que o autor estabelece desde o início da narrativa. Então, postas essas coisas, porque veja, eu já falei um monte e até agora não falei nada sobre a narrativa em si do romance 66, então, postas todas essas coisas, vamos ao romance. A narrativa se desenrola em uma cidadezinha pequena chamada Manarairema, ou algo que o valha. E Manarairema é uma cidadezinha de interior, isolada, meio esquecida pelo Estado. Tanto é assim que, como eu já disse antes, logo de cara, alguns personagens mencionam a falta de produtos que são assim produtos básicos no cotidiano. Além disso, consta-se que o dia a dia dessa cidadezinha gira em torno, ou pelo menos é ditado, em alguma medida, pelo ritmo da própria natureza, e isso fica explícito desde os primeiros 2 parágrafos do romance. E aí eu vou ler esses 2 parágrafos agora para vocês. Então é dito o seguinte: a noite chegava cedo em Manarairema. Mal o sol se afundava atrás da serra, quase que de repente, como caindo, já era hora de acender candeeiros, de recolher bezerros, de se enrolar em chales. Então é interessante, né? Porque quando mal o sol se recolhe, todo mundo se recolhe também. Então não há uma resistência do homem em relação àquilo que a natureza impõe. A friagem, até então contida nos remansos do rio, em fundos de grotas, em porões escuros, ia se espalhando, entrando nas casas. Olha, essa friagem que invade a casa dos outros. Cachorro de nariz suado farejando. Manarairema ao cair da noite. Anúncios, prenúncios, bulícios. Trazidos pelo vento que bate e pique nas esquinas, aqueles infalíveis latidos, choros de criança com dor de ouvido, com medo do escuro. Palpites de sapo em conferência, grilos afiando ferros, morcegos costurando a esmo, estendendo panos pretos, enfeitando o largo para alguma festa soturna. Manarairema vai sofrer a noite. É nesse lugar em que o ser humano e a natureza são tão conectados, essa cidade praticamente intocada pelo advento do mundo moderno, que as ações narradas aqui no livro vão se desenvolver. Outra coisa, ainda pensando nesse trecho, como eu disse antes, nele nota-se a relação das pessoas com o tempo, que é o tempo imposto pela própria natureza. E que quando o romance chega ao fim, esse tempo acaba sendo repensado na medida em que menciona-se, logo assim na última página do livro, menciona-se o surgimento de um relógio como um outro modo de medir o tempo. Afinal de contas, aos poucos, todas as relações, sobretudo as relações de trabalho, vão se alterando. Antes, nessa cidadezinha, né? Antes havia ali, por exemplo, um senso de coletividade, as pessoas tinham uma certa liberdade para ter essa ou aquela função dentro dessa cidadezinha. Só que aos poucos essa atividade mais arcaica, mais artesanal, vai sendo substituída por uma lógica da funcionalidade, da exploração, e esse novo modo de produção e de relação, e da relação que as pessoas têm com o trabalho, exige, dentre outras coisas, pontualidade, controle do tempo, daí a necessidade do relógio no fim do romance. Mas por ora, nós estamos falando aqui de um lugar bucólico, sem quaisquer sinais de modernidade, em que as casas mal iluminadas são invadidas pela noite e pela friagem.
Ou seja, nós estamos falando aqui de um lugar em que a natureza se impõe sobre a vida das pessoas que, por sua vez, não fazem nada com relação a isso. E agora há pouco eu mencionei o Maleita aqui, né, do Lúcio Cardoso, tanto no romance aqui do Lúcio, quanto no romance do José J. Veiga, existe um outro ponto de comparação, que é a imagem do candeeiro como esse sinal do atraso das cidades em que cada um dos romances vai se desenvolver. Aliás, é muito interessante dizer que esse trecho que eu li para vocês agora há pouco, ele termina de um jeito muito sugestivo quando o narrador diz que a cidade vai sofrer a noite, ou seja, a noite não é aqui um período de sofrimento, né? Então ele não usa crase nesse A, não é sofrer à noite. A noite, ela é o sofrimento em si, o que já anuncia uma espécie de mau agouro sobre o futuro da cidade. Isso porque essa noite marca a chegada de um grupo de pessoas desconhecidas que se instalam em uma fazenda que fica de frente para essa cidadezinha. Daí o título desse primeiro capítulo do romance ser justamente A Chegada. De início, essa chegada ou essa invasão, que é física, mas que também é psicológica, espalha por entre os moradores um rumor de desconfiança que é bem típico de cidadezinhas do interior em que nada acontece. E aí, quando acontece uma coisa diferente, todo mundo acha aquilo estranho, né? Afinal de contas, ninguém sabe quem são aquelas pessoas que chegaram à fazenda, nem tampouco de onde elas vieram, e muito menos o que elas querem ao chegar ali. E é muito interessante acompanhar esse olhar meio matuto, que fica meio cabreiro com essa novidade, e aí, ao invés de interpelar esses estranhos diretamente, as pessoas vão rodeando, elas vão olhando para todas essas situações de um jeito meio oblíquo, fazendo com que esses moradores fiquem ruminando para tentar entender toda essa novidade. Então, por exemplo, todo mundo pensa de início que os caminhões que chegavam a essa fazenda estavam carregados de sal ou de outros produtos que estavam faltando ali na cidade. E aí é só aos poucos que as pessoas percebem que muito provavelmente não. Alguma outra coisa chegou ali naqueles caminhões, só que ninguém sabe o que é. E aí durante todo esse momento inicial, já se percebe um narrador construído de um jeito bastante interessante na medida em que, por mais que ele não participe dos eventos narrados, nota-se que ele sempre usa a primeira pessoa do plural, ou pelo menos ele faz isso com alguma recorrência. Ou seja, é como se esse narrador se colocasse no ponto de vista daquela cidadezinha, se identificando como um dos moradores, mesmo não sendo um dos moradores. Ao contrário do que acontece com o narrador lá do conto A Usina Atrás do Morro, que de fato era um morador da cidade invadida, mas o que eu quero dizer é que, ainda que não seja um personagem, esse narrador se coloca muito próximo desses personagens, né? Nós estamos falando de um narrador que está familiarizado com a vida mais íntima daquele lugar, que mesmo não estando com os personagens, não está distante daquilo que se narra. E isso cria uma hesitação, que aliás é uma hesitação que já anuncia o fantástico, sobre quem é essa voz que está narrando. Em alguns momentos, parece até que tudo isso que está sendo contado é uma daquelas histórias que vão passando de uma geração para outra até chegar a esse narrador que é alguém que, por fazer parte daquela comunidade, é familiarizado com essa história, mesmo não tendo participado diretamente dela. Mas aí, como ele mora na cidadezinha, aquela história é dele também. Por isso mesmo, essa reação inicial dos moradores da cidade ante a chegada dos estranhos é construída de um jeito muito efetivo para demonstrar como é a mentalidade desse lugar pequeno. Então, menciona-se aqui e ali um coronel que manda em tudo, percebe-se que há uma série de melindres orientando as relações nessa cidade, e esses moradores falam sempre de um jeito meio indireto sobre as coisas. E, inclusive, falar diretamente sobre alguma coisa sugere algum tipo de rispidez
nessa cidadezinha. E tudo isso nos dá notícia de uma continuidade, né, de um sistema extremamente autoritário. Então a gente percebe que essa é uma comunidade em que o autoritarismo é tão presente que as relações se dão por meio daquela cordialidade a qual o Sérgio Buarque de Holanda se referia ao descrever a sociedade brasileira. Ou seja, mesmo antes da chegada dos estranhos, né, desses invasores, essa dinâmica do autoritarismo, da vigilância, da violência, já organizava as relações sociais aqui dessa cidadezinha que é a Manarairema. Eu nunca vou lembrar do nome dessa cidade de uma vez só. Mas voltando, aos poucos, alguns moradores, a exemplo do que aconteceu lá no conto que eu mencionei antes, né, no A Usina Atrás do Morro, aos poucos alguns moradores de Manarairema vão entrando em contato com os homens da Tapera, né, que é uma referência a essa fazenda onde os invasores se instalam. E esses homens, por sua vez, cada vez mais impõem as suas vontades, o seu jeito de levar a vida, e aí eles vão modificando silenciosamente o cotidiano do lugar, quando não de maneira direta, só pela presença, uma vez que essa presença já tira a tranquilidade de todo mundo. E a partir desse contato, percebe-se, por exemplo, que as roupas e os hábitos desses homens da Tapera parecem ser de militares, o que, considerando o contexto em que o romance foi publicado, nos oferece uma chave de leitura interessante e que vê na narrativa um comentário velado sobre a ditadura militar. E aí o primeiro morador a ter um contato mais direto com esses homens da Tapera é o padre, que se sente desrespeitado por eles. O segundo morador que entra em contato com eles é um carroceiro chamado Geminiano, que vai ser bastante importante ao longo da narrativa, então eu vou aqui falar um pouquinho desse sujeito. Geminiano é um homem negro que ganha vida alugando uma carroça para que os outros moradores de Manarairema façam pequenos fretes. Ocorre que num desses dias que ele estava ali com a carroça dele, ele foi abordado por um dos homens da Tapera e esse homem praticamente tomou a carroça do Geminiano, e a partir disso esse personagem vai se envolver em um trabalho cada vez mais desgastante. Ele começa a trabalhar para esses homens da Tapera, e é um trabalho tão misterioso quanto os próprios homens, porque ele fica carregando areia de um lado para o outro, sem saber muito bem o porquê de estar fazendo aquilo. Para que eles estão usando ou precisando de tanta areia se eles não estão construindo nada? Daí em diante, aquele homem que sempre foi tão altivo, tão orgulhoso de ter a sua carroça, vai virando um frangalho, porque ele vai se alienando daquilo que ele faz e ele passa a ser quase ali uma espécie de Sísifo do campo, rolando todos os dias a pedra montanha acima, ou, neste caso, levando todos os dias areia de um lado para o outro. E não se sabe também do porquê, de uma hora para outra, ele ter começado a trabalhar de um jeito tão servil para esses homens da Tapera, quase como se ele fosse chantageado por eles. E isso é ainda mais surpreendente porque, de início, o Geminiano se opunha frontalmente a esses homens, e aí do nada ele começa a trabalhar para eles e a ser explorado por eles, e assim a ser humilhado por toda aquela situação que está acontecendo. Mas o que mais importa nos eventos envolvendo o Geminiano é essa mudança no comportamento dele, porque essa mudança indica também uma nova dinâmica de trabalho. Antes, a relação com o trabalho era mais pessoal, quase artesanal, só que aos poucos, depois da chegada dos homens da Tapera, o trabalho foi sendo visto como sinônimo da exploração, do lucro, da alienação do trabalhador. Então ele não sabe por que ele faz o que faz, né? Ou qual que é a utilidade daquela areia que ele tanto carrega, e isso vai desgastando esse personagem cada vez mais. Só que o estranho é que mesmo desgastado, mesmo desesperado, mesmo angustiado, o Geminiano não consegue parar de levar a areia de um lado para o outro. E tudo isso ganha contornos ainda mais graves quando a gente pensa
que o geminiano é um homem negro. E aí, por sinal, tem um outro personagem que sempre que pode faz questão de lembrar ao geminiano dessa sua condição racial, como se isso fosse algo que o inferiorizasse. Esse outro personagem é um sujeito chamado Amâncio, que é dono da venda nessa cidadezinha. Mas o Amâncio é mais conhecido por ser o valentão da praça, por não ter papas na língua, por não ligar e não respeitar aquela cordialidade que orienta todas as relações no lugar. E é por isso que, por algumas pessoas ele é admirado, por outras ele é odiado, por outras ele é temido, principalmente porque dizem as más línguas que o Amâncio tem um pacto com o diabo, etc e tal. E aí acontece algo muito misterioso, porque quando o Amâncio fica sabendo do que fizeram com o geminiano, ele decide ir tirar satisfação com os homens da tapera, não tanto por amizade ao carroceiro, mas sim para se mostrar valente e também porque ele segue um pouco aquela lógica de que só ele tinha o direito de maltratar as pessoas ali daquela cidade. Mas o mistério nem é tanto esse. O que acontece de muito misterioso é que, depois de ir com toda a valentia até a tapera, o Amâncio volta dizendo que por lá o tempo passa em um ritmo diferente e aí ele começa a trabalhar para os homens da tapera também. E assim como o geminiano, o Amâncio parece ter sido ameaçado, coagido pelos homens, e aí ele faz de tudo para agradar esses homens da tapera. Ou seja, o valentão Amâncio foi, com perdão do trocadilho, amansado pelos homens da tapera de um jeito inexplicável. Então, se antes havia alguma dúvida sobre ele ter um pacto ou não com o diabo, agora não há mais dúvida de que ele fez algum tipo de pacto sinistro com esses militares. Ele vendeu a alma para os homens da tapera de algum modo. Então, se o geminiano é o garoto de recado desses forasteiros, a venda do Amâncio passa a ser o quartel-general desses homens quando eles querem intimidar os moradores da cidade com a sua presença misteriosa. Por isso mesmo, esses dois moradores, Amâncio e Geminiano, que antes eram tão influentes e admirados na cidade, passam a ser desprezados por todo mundo, porque eles começam a ser vistos como sendo aliados dos estranhos, mais ou menos como acontece lá no conto A Usina Atrás do Morro. Só que, ao mesmo tempo, vários outros personagens vão sendo aos poucos cooptados pelos tais homens da tapera, cujo poder vai ganhando ares quase sobrenaturais, já que eles têm uma influência muito obscura sobre todo mundo que entra em contato com eles de alguma maneira, por menor que seja esse contato. Às vezes a pessoa vai trocar duas palavras com eles e já volta de um jeito estranho. É este o caso, por exemplo, de uma jovem chamada Nazaré, que é abordada pelos homens quando está ali com o namorado, e aí esse casal é levado até a tapera, e uma vez lá, essa moça começa a ajudar os homens estranhos a torturar o pobre do namorado dela sem nenhum motivo aparente. Então veja, qual que é a explicação que se tem para essa mudança completa no comportamento dessa jovem? Não se sabe. Por outro lado, certa vez esses homens foram perturbar um menino que vendia cigarros ali na cidade, e em resposta, o guri não pensou duas vezes. Ele pegou algumas pedras e começou a jogar nos homens da tapera, o que foi o bastante para que todo mundo ficasse na expectativa para ver o que aconteceria com o menino. E essa expectativa cresceu ainda mais depois que os homens mandaram um recado, primeiro pelo Geminiano e depois pelo Amâncio, para que o pai do menino fosse até a tapera falar com eles sobre esse fato. O nome do pai desse menino é Apolinário. O Apolinário é o ferreiro da cidade, ou seja, o trabalho dele é moldar o ferro. Por isso mesmo, é um trabalho que exige força e paciência, e isso já nos diz muito sobre quem é esse personagem. Talvez por isso mesmo ele se recuse de um modo tão absoluto a dar satisfação aos homens. Ele diz, inclusive, olha, se eles querem falar comigo, eles que têm que vir na minha casa, eu não tenho que ir até a tapera falar com eles, porque eu não tenho interesse nenhum em falar com esse povo. Né? E aí ele começa a fazer de tudo para afrontar esses homens, o que faz com que todos o estimem cada vez mais depois que o Amâncio diz que se ele não ceder, a cidade inteira pagaria caro por isso. Só que todo mundo
fica do lado do Amâncio. Todo mundo fala, olha, você não deve ceder mesmo. Né? E aí, para você saber o que acontece, você vai ter que ler o romance. Só que veja, essas visitas dos homens à venda do Amâncio parecem mais uma encenação para ir intimidando todo mundo. Então é isso. Antes eles ficavam lá longe. Agora eles começam a vir cada vez com uma frequência cada vez maior e ficam ali trancados na venda do Amâncio, cochichando alguma coisa. Afinal de contas, como aquela era uma cidadezinha pacata, os homens sabem que qualquer coisa já seria suficiente para deixar todo mundo apreensivo. Então, a chegada e a permanência desses homens estabelecem um contraste entre o aqui da cidade e o lá, que é a tapera. Portanto, o que está em jogo aqui não é uma mudança concreta na sociedade ou nos espaços dessa sociedade, mas sim no modo como esses mesmos espaços vão sendo ressignificados e ocupados. Então, antes, ir até a tapera não era problema nenhum, agora passa a ser. Aí depois vem que os homens começam a andar perto do bambuzal, que era o lugar onde as pessoas iam para ficar tranquilas, para pescar, etc. E aí agora não podem mais. E então as pessoas percebem que aquele é um lugar perigoso também. Né? Então veja que existe o contraste entre esses vários espaços e isso leva à criação de grupos rivais, já que falar com os homens da tapera significaria passar para o lado deles, assim como ocorre lá no conto A Usina Atrás do Morro. Mas aí eu estou me adiantando aqui, porque se ao longo da primeira parte predomina um clima de mistério e de opressão em torno das intenções desses homens, cuja presença vai se impondo a todos lentamente, nas partes 2 e 3, intituladas respectivamente O Dia dos Cachorros e O Dia dos Bois, irrompe o insólito com uma força quase sobrenatural. Num belo dia, os moradores percebem que os cachorros ali daquela tapera, eles estão muito alvoroçados. Alguém pensa que eles devem estar com fome, outros pensam que talvez eles estivessem se preparando para alguma caçada, enfim. E aí, a partir disso, algumas pessoas até pensam, nossa, será que as coisas estão difíceis lá na tapera? Porque se os cachorros estão com fome, isso significa que eles não têm o que comer. Se nem os cachorros têm o que comer, imagina as pessoas, né? Só que aí alguém cogita, não, talvez esses homens estejam deixando de dar comida para esses cachorros intencionalmente. E aí a gente não tem resposta. O que é certo é que, alguns dias depois das pessoas notarem esse alvoroço dos cachorros, milhares de cães invadem as ruas da cidade, quase como se fossem uma punição pelo comportamento de pessoas como o Apolinário, e nesse sentido esses cães são uma espécie de corporificação de todo aquele poder dos homens da tapera. É quase como se eles estivessem falando, olha o que a gente é capaz de fazer se vocês não fizerem as nossas vontades. E aí é óbvio que de início todo mundo fica com muito medo desses cachorros, que simplesmente se apossam de todos os lados da cidade, só que aos poucos as pessoas percebem que esses bichos não são perigosos, e aí simplesmente a população passa a aceitar os cachorros com normalidade, como se eles fizessem parte da cidade desde sempre, o que talvez seja mais estranho do que a invasão em si. E assim como surgiram, esses cachorros, um belo dia, desapareceram misteriosamente. Mas a tranquilidade não dura por muito tempo, já que, dias depois, a cidade é novamente invadida, dessa vez por milhares de bois. E aqui a imagem da opressão fica ainda mais palpável, porque esses bois bloqueiam a cidade toda e as pessoas não conseguem sequer sair de suas casas por causa do tamanho do boi. O cachorro você consegue passar por cima dele, passar do lado. Agora um boi você não consegue pular o boi de qualquer jeito, né? E aí isso me fez pensar que talvez se as pessoas tivessem agido de outro jeito diante da invasão dos cachorros, talvez a coisa não chegaria ao ponto da invasão dos bois. E isso é muito significativo quando a gente pensa nesse subtexto da ditadura militar presente aqui no romance. E aí, no caso dos cachorros, havia um medo dos primeiros dias, só que esse medo passou e as pessoas se acostumaram. Agora, a questão é que não tem espaço para circular fora de casa, né? Ou pelo menos não havia até que as crianças, e é muito significativo que tenham sido justamente as crianças a fazer isso, começaram a andar por cima dos bois. Então as pessoas vão pulando de um boi para o outro,
E isso nos mostra que talvez os adultos é que se acomodem com aquilo que é mais insólito. As crianças olham para esse evento insólito como mais uma oportunidade de brincar. Se bem que o que há de estranho mesmo nessas invasões não é tanto a invasão em si, porque cachorro e boi são bichos assim, normais até, né? O que é estranho em tudo isso é, primeiro, a reação das pessoas e, segundo, o número de bichos, né? Como eu disse, são milhares, eles tomam a cidade que ninguém consegue mais se movimentar. E aí, por mais que haja todas essas invasões, ou melhor dizendo, por mais que todas essas invasões tenham sim um teor político, de novo, considerando o contexto da ditadura militar em que o livro foi publicado, eu percebo nessas invasões também algo que lembra um pouco as pragas bíblicas, com aquela coisa da invasão dos gafanhotos, a invasão das moscas, a invasão das rãs, enfim, né, aquelas pragas do Egito. Aqui é como se fosse uma cidade lidando com as pragas dos cachorros e depois as pragas dos bois. E aí, com a presença dos bois, aquela ruminação das pessoas, pensando no título do livro, né, que se comunicavam de um jeito meio oblíquo, fica ainda mais forte, já que os bois dificultam ainda mais essa comunicação. Por isso é que, durante essas invasões, impera uma sensação de desesperança, uma sensação de fim de mundo. Agora, para você saber que fim vai levar tudo isso, e sobre o que acontece com esses homens misteriosos e silenciosos que invadem a Tapera, você vai ter de ler aqui A Hora dos Ruminantes. Mas é claro, eu acho que a leitura fica ainda mais interessante quando acompanhada da leitura aqui do conto da Usina Atrás do Morro. Por isso é que eu falei desses dois textos juntos aqui no vídeo, certo? Enfim, eu vou deixar o link para os livros, né, para os meus vídeos sobre os outros livros que eu mencionei na descrição. E na descrição constará também o link para o meu perfil no Apoia-se, assim, caso você queira e possa contribuir financeiramente com esse meu trabalho por aqui. É só você entrar em contato com os planos de apoio, também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem. Para você que quer fazer isso, mas que não pode fazê-lo financeiramente, é só você mostrar para o algoritmo dessa plataforma que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta o vídeo, compartilhe, comente, etc e tal. Eu só posso vir aqui e falar sobre essas invasões misteriosas, sobre esses eventos insólitos, porque há quem contribua financeira ou algoritmicamente para esse meu trabalho aqui. Então fica aqui o meu agradecimento. Vemo-nos nos próximos vídeos e um amplex.